Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Cristo, levanta a sua mão e dá uma glória bem forte para Ele. Que coisa maravilhosa é poder estar na casa do Senhor e sentir a presença dEle. Que Deus continue abençoando a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aos pastores, às congregações, aos obreiros, membros, visitantes. Que Deus possa continuar falando conosco, como está falando através dos louvores. Que pela sua misericórdia Ele também possa continuar falando através da palavra. Quem veio receber a palavra do Senhor nessa noite? Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, para mim, para você também que nos acompanha pelo canal Ebenezer Oficial. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3. É uma passagem muito conhecida, mas que eu senti ao coração para estarmos refletindo nessa noite sobre este grande acontecimento, aonde neste jantar, Deus, através das atitudes desta mulher, vai nos ensinar grandes coisas da nossa vida espiritual. A você que nos acompanha aí da sua casa, pelo canal Ebenezer Oficial, que você possa ser alcançado e que através da palavra do Senhor, Deus possa visitar os seus também aí onde você está acompanhando este vídeo. Não saia desse vídeo, Deus tem uma palavra para você, para cada um de nós que viemos aqui nessa noite. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3. Nós estaremos lendo alguns versículos e logo em seguida meditando um pouco sobre esta poderosa palavra. Vamos esperar para que todos encontrem. Todos encontraram, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa à casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que lhe trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns que ouvem em si mesmo se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, aonde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Se assente e fica à vontade na presença de Deus. Você está na casa de papai e aqui você tem toda a liberdade para glorificar o nome dele. Meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, nós hoje estaremos refletindo sobre esta passagem, que já foi falada aqui recentemente, em breve, uma palavra, e no final de semana, na Santa Ceia também, foi mencionada essa passagem, e Deus ardeu muito ao meu coração para estarmos refletindo nessa noite. Nós iremos falar hoje sobre este acontecimento, esse jantar. Jesus aceitou um convite de um fariseu chamado Simão, conhecido como Simão o leproso, e nesse dia ficou marcado, chamou a atenção de Jesus e ficou marcado. Nós olhamos essa passagem e nós vamos ver que nos 4 evangelhos também vai citar sobre este momento. Nós também vamos ver que dentre os 4 evangelhos vai ter algumas diferenças pela visualização ótica de quem escreveu. Mas o que nós vamos entender e ver, que o que marcou naquele dia, vai ser algo muito importante. E durante essa palavra você vai ver o que aquela mulher fez. Porque o que aquela mulher fez chamou a atenção de Jesus a tal ponto dele dizer que toda vez que essa palavra fosse pregada, deveria ser mencionado o que essa mulher fez naquele dia. Mas o que me chama a atenção é poder ver que aquele dia Jesus estava vindo de uma grande caminhada. Jesus estava passando pela Judeia, havia passado por Samaria, um terreno não muito bom para andar, argiloso, desértico. E nesse momento, Simão então chama ele, convida para um jantar em sua casa. O que me chama a atenção é que o Simão não estava nem um pouco preocupado em estar perto de Jesus.
O que me chama a atenção é que Simão estava querendo ver Jesus de perto e saber entender o que ele estava fazendo, ou até mesmo achar um defeito em Jesus. Nesta casa também, e nesta ocasião, dentre os 4 evangelhos, nós vamos ver também que o que se chama e que está tudo semelhante aos 4 evangelhos, porque pode ser que tenha uma diferença entre um e outro. Um vai dizer um detalhe que o outro vai dizer diferente. Mas o que eu reparei, algo em comum, é que os discípulos estavam assentados à mesa juntamente com Jesus. Mas eu quero te dizer algo importante, e aqui eu começo a pregar sobre esta palavra, porque o que me chama a atenção não é o que está em volta da mesa, mas o que alguém fez naquele dia para chamar a atenção de Jesus. Porque os 12 discípulos estavam juntamente com Jesus naquela mesa, até mesmo Lázaro, que outrora havia sido ressuscitado por Jesus. Então cria-se a expectativa, até mesmo que Lázaro estava ali e poderia estar maravilhado. Mas eu começando a refletir sobre essa palavra, eu pude ver e entender que dentre os 4 evangelhos havia algo em comum. Pergunta, o que é, presbítero? Os discípulos, em nenhum momento da palavra, vai nos mostrar que estava entusiasmado em estar na mesma mesa que Jesus. Em nenhum momento nós vamos ver os discípulos entusiasmados, ou seja, agradando, adorando a Jesus por estar assentado à mesma mesa. Parecia que era apenas mais um assentado àquela mesa. E você vai entender o porquê. Por que eu estou dizendo isso? Os discípulos estavam juntamente com Lázaro, que outrora havia sido ressuscitado, mas também estava assentado àquela mesa. Isso acontece porque eu creio para mim, que aqueles discípulos estavam muito envolvidos na obra do Senhor. Estavam tão envolvidos na obra do Senhor, que se esqueceu do Senhor da obra. E quando nós passamos a fazer isso, nós começamos a correr risco. Porque não nós podemos ficar tão focados na obra do Senhor e se esquecer do Senhor da obra. Talvez você hoje veio a este culto porque é seu costume vir terça-feira na sede. Quem sabe você adentrou por essa porta dizendo é apenas mais um culto de doutrina e da palavra. Mas eu quero te dizer nessa noite, através dessa palavra, Jesus está presente neste lugar. E se eu fosse você, eu já dava lugar e começava a adorar a Ele. Isso acontece quando nós passamos a nos acostumar com a presença de Jesus. E passamos a ficar acomodados ao ponto de ser alguém a mais. Mas é uma oportunidade única que estamos tendo nessa noite. Meu irmão, deixa eu repetir para você. Jesus está presente nesta casa. Assim como estava na casa de Simão Cirineu. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, Lucas capítulo 7, versículo 44, vai dizer que Simão nem sequer ofereceu-lhe água para lavar os pés. O nosso Jesus, eu creio que estava com o pé todo empoeirado. Vem de uma grande caminhada. E era costume daquele povo ao chegar a oferecer água para lavar os pés. Mas olha o tratamento que Jesus estava tendo naquela casa. Olha o tratamento que Jesus estava tendo na casa de Simão. E os discípulos? Eu fico imaginando, será que se colocaram de pé diante de Jesus? Os discípulos estavam acomodados, sentados, com a barriga cheia. E tudo isso me chama a atenção, porque muitas das vezes nós somos dessa maneira na presença de Jesus. Nós chegamos na casa do Senhor e queremos sentar e nos acomodar e relaxar e dizer, Senhor, me abençoe, mas não abre a boca para dar glória e nem adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus estava presente naquela casa. De que maneira nós estamos tratando a presença de Jesus em nossa vida? É por isso que aquela mulher chama atenção. É por isso que ficou marcado, e Jesus disse que aonde esse evangelho fosse pregado, essa mulher deveria ser mencionada, porque os discípulos estavam ali. Para eles era apenas mais uma noite, para eles era apenas mais um jantar, para eles era apenas mais uma oportunidade na casa de alguém juntamente com Jesus. Mas para aquela mulher não, porque aquela mulher vai fazer algo diferente. Ela vai quebrar o protocolo, ela vai quebrar os paradigmas, ela não vai ligar para a cultura. Ela foi ali num foco e num objetivo, que era se prostrar diante dos pés de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, se você veio adorar Ele nessa noite, eu quero te dizer, se liberta dessa carga
Ela não era bem vista naquele lugar. Ela não era bem aceita naquele lugar. Vão olhar para ela, aquela mulher pecadora, aquela mulher que já não tinha ninguém que chegasse perto dela. Era uma mulher conhecida por pecar. Ninguém queria chegar perto dela. Era afastada de todo mundo. Não podia entrar naquela reunião, porque na cultura daquele povo, nenhuma mulher poderia conseguir realizar juntamente com aquele jantar, junto com os homens, a não ser que servisse a eles. Mas ela entrou. Ela foi. Apontava e dizia: quem é essa? Olhava e dizia: mas para que isso? O que isso está fazendo? O que essa mulher está fazendo aqui? Ela não ligou para o que estavam falando sobre ela. Ela não ligou porque estavam dizendo dela. Sabe o que ela fez? Se prostrou diante de Jesus, porque ela necessitava de um milagre. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu tenho certeza, se você adorar a Ele de verdade nessa noite, Ele tem resposta para a tua vida. Ele tem resposta para a tua vida. Aquela mulher fez algo que ninguém teve coragem de fazer. Os discípulos, acostumados com Jesus, parecia ser apenas mais um jantar. Simão, o anfitrião da casa, nem sequer ofereceu água para que ele pudesse lavar os pés. Mas aquela mulher não, ela foi em um propósito. Interessante é que a palavra vai dizer que ela veio com algo para oferecer. Quem trouxe algo para oferecer para Jesus dessa noite? É importante isso, porque muitas das vezes nós só queremos receber. Às vezes nós saímos da nossa casa: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, me dá isso. Mas o que você veio oferecer para Jesus nessa noite? Aquela mulher trouxe algo para oferecer. Ela trouxe algo precioso. Ela não se preocupou com o que estavam falando dela. Ela não se preocupou se estavam repreendendo ela. Ela levou algo para oferecer para Jesus. O que você tem para oferecer para Deus nessa noite? O que você trouxe para oferecer para Ele neste culto? Talvez você diz: é meu glória. Então o que você está esperando para dar glória para Ele? Meu irmão, eu não trouxe nada, eu não tenho nada. Eu só consigo chorar pela situação que estou passando. Então derrama as suas lágrimas, porque até isso é importante para Deus. O que você tem para entregar para Ele nessa noite é importante. Talvez ninguém valoriza as suas palavras. Talvez ninguém valoriza o que você faz. Quem sabe lá na sua casa ninguém valoriza você. Mas você adentrou pela porta e aqui nessa casa Jesus já estava te esperando. E o que você veio entregar para Ele, Ele vai receber. Precisamos aprender a trazer nossa oferta de louvor e adoração e entregá-lo ao Senhor, independentemente de como os outros podem agir. Porque muitas das vezes nós ficamos repreendidos. O que o outro vai pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão dizer sobre mim? E se eu sentir o Espírito Santo e começar a pular e rodar na igreja, o que vão falar de mim? Venha adorar a Ele independentemente de como vão falar de você. Mas e se reclamar que o meu glória é muito alto? Não tem problema, continua adorando a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Mas tem muita gente preocupada. Tem muita gente deixando de viver o sobrenatural de Deus, porque está preocupada com aqueles que estão em sua volta. Enquanto isso, você está perdendo o melhor da vida cristã. Quer se aprofundar mais nesse mar e entender que a presença de Jesus é melhor do que tudo. Independentemente se vão falar mal, se vão comentar sobre você, não tem problema. O importante é que você está cheio do Espírito Santo, recebendo a presença de Deus e sendo renovado. Aleluia! Pare de olhar para o que todo mundo está fazendo. Pare de olhar para o irmão do seu lado e ver o que o irmão está fazendo. O que ele está fazendo? O irmão está conversando, o irmão não está. Mas e você, o que você está fazendo?
O que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio adorar a Ele, você veio clamar por Ele, você veio buscar reforço, dar socorro daquele que pode te ajudar. Aleluia. A presença dele é real em nosso meio. É hora de se libertar e adorar a Deus. Ou nós não viemos aqui para isso? Ou você veio aqui apenas porque queria colocar a conversa em dia com a irmã? Ou você veio aqui apenas porque queria mostrar os novos produtos da Avan para ver se vende para a irmã? Ou você veio aqui hoje apenas porque estava escalado? Ou você veio aqui hoje apenas porque não tinha outro lugar para ir? Ou você veio aqui hoje para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Se você veio adorar, então abre essa boca bonita que Deus te deu e faça barulho para Ele. Aleluia. Talvez, quem sabe, tenha gente que veio aqui hoje só para sentar e relaxar. Assim como os discípulos estavam naquela noite, só para jantar e estar perto de Jesus. Lembra que eu falei que é por isso que não me chamou a atenção os discípulos ali em sua volta? O que me chamou a atenção e também chamou a atenção de Jesus é a atitude daquela verdadeira adoradora, que não foi ali para relaxar e nem sentar, ela foi para entregar o melhor para Jesus. Se você veio da sua casa disposto a entregar o melhor para Jesus, então você está no lugar certo, está na motivação certa, você vai receber a sua vitória. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela é o retrato verdadeiro que a igreja precisa ser. A igreja que verdadeiramente adora o Senhor. A igreja que verdadeiramente valoriza a presença de Jesus. Você está no lugar santo. Jesus não te trouxe aqui em vão. Você não saiu da sua casa para perder tempo. Você veio hoje aqui em um foco. Você hoje veio determinado, porque eu tenho certeza que você adentrou por aquela porta necessitando de uma bênção, necessitando de uma porta aberta, necessitando ser curado. E se eu tenho uma notícia extraordinária para você: o Jesus que opera milagre, abre porta, fecha a porta, o Jesus que opera maravilhas, que cura a enfermidade, está presente neste lugar. E se eu fosse você, eu dava glória para Ele. O problema é nós nos acostumarmos. O problema é ligar no automático. O problema é ficar aqui apenas programado. Tem crente que parece que está programado. Se não tomar cuidado, vai ser como os discípulos. Vai ter ocasião que não vai estar empolgado. Vai estar sentado com Jesus, mas vai reconhecer apenas como uma pessoa a mais. Vai vir ao culto de doutrina e vai pensar que é apenas mais um culto da palavra de ensino. Mas quando nós passamos a adorar a Ele de verdade, nós anseiamos por este momento. E não abrimos mão de estar na presença de Jesus. Porque enquanto nós estamos aqui, a tristeza vai embora, aquele que está fraco é renovado, a porta que está fechada se abre, aquilo que está conturbado lá fora é resolvido, a família que está afastada vai voltar para a presença de Deus, a despensa que está vazia vai ser cheia, Jesus vai operar o milagre. A diferença está em como nós estamos adorando, a diferença está em como nós estamos tratando Jesus. Você está como aquela mulher? Ou você se encaixa como os discípulos? Ou você se encaixa como o fariseu, que nem sequer ofereceu-lhe água para lavar os pés? O que eu quero te dizer nessa noite é que a verdadeira adoração chama a atenção de Deus. Se você adorar a Ele, se você se prostrar aos pés dEle, eu não sei o que você necessita, mas de uma coisa eu tenho certeza: vai chegar na tua vida aquilo que você necessita. Porque mais para frente nessa palavra você vai ver e entender que esta mulher recebeu o que precisava. Porque aqueles que se prostram diante dos pés de Jesus, esses recebem resposta. Aleluia. Esta mulher é o retrato verdadeiro. O que a palavra vai dizer é que ela deixou cair os cabelos. E isso representa algo muito importante. O que a Bíblia diz sobre o cabelo de uma mulher? Representa a sua glória.
E ela colocou a sua glória aos pés de Jesus. Interessante que nós vemos um monte de igreja que se gloria, fica glorificando a si mesmo, glorificam os seus grandes templos, glorificam as grandes torres, as grandes estruturas, glorificam os seus próprios líderes, glorificam o apóstolo, glorifica o líder, o pastor, glorifica o pregador de renome, glorifica o cantor que está de sucesso, mas se esquece de glorificar a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que nós vemos tudo isso neste século. E é interessante quando nós falamos, temos o costume de dizer, vamos colocar as nossas transgressões, as nossas aflições aos pés de Jesus. Vamos colocar as nossas tristezas, a nossa ansiedade, os nossos desejos. Mas o interessante é que isso criou algo nesta humanidade do século 21, que todos só se prostram aos pés de Jesus quando tudo está mal. Nós temos a tendência de se prostrar aos pés de Jesus somente quando a porta se fecha. Nós só queremos buscar a Jesus e falar com Ele quando todos nos abandonam. Nós só queremos orar e falar com Jesus quando estamos enfermos, quando tudo está mal, quando estamos passando pelo deserto, quando a onda está agitada, quando a tempestade está forte, o vento está balançando. Aí nós queremos falar com Jesus. Aí nós nos prostramos aos pés dele e nós dizemos: Senhor, eu quero minha bênção, eu quero meu milagre, me tira dessa situação. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, aquela mulher está nos ensinando algo importante, porque a igreja do século 21 também precisa aprender a colocar a sua vaidade aos pés de Jesus, o seu ego, a sua glória, e entender: Jesus, eu estou aqui, a porta está aberta, mas eu continuo orando, a minha família está abençoada, ninguém está enfermo, mas eu continuo orando, tudo isso está bem, mas eu continuo orando. Por que nós só queremos colocar e só cobrar dele? E nunca queremos oferecer nada para Ele. Nós nunca queremos falar com Ele quando tudo está bem. Nós estamos muito ocupados. Tem muita coisa para fazer. Não lembra de orar. Não lembra de pagar um preço. De oferecer algo para Jesus. Talvez nós entramos muitas das vezes por um culto como esse e saímos e voltamos da mesma maneira, porque nós não entregamos nada para Jesus, porque tudo está bem na nossa vida, temos carro para andar, nós temos a nossa casa, as contas estão em dia, e muitas das vezes nós esquecemos de abrir a boca e dar um glória para Jesus. E por incrível que pareça, tem crente que ainda entra com um culto como esse e sai sem dar um glória para Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus hoje vai quebrar essa prega que há na tua boca, e você vai abrir e vai glorificar a Ele. Aragabaço e decantaragabaço. É adorar a Ele. Não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor. É adorar a Jesus. Esta mulher está nos ensinando sobre isso. Essa mulher deixou cair os cabelos. Ela soltou os cabelos aos pés de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Falando aqui na linguagem do sermão, qual foi a última vez que você deixou cair seu cabelo aos pés de Jesus? E uma linguagem mais simples para você entender. Qual foi a última vez que você adentrou a casa de Deus e chorou, e sentiu o Espírito Santo te tocar e entregou o seu coração para Ele, sentiu a presença dEle, se desmanchou em lágrimas? Qual foi a última vez que você fez isso? Nós participamos de tanto culto. Nós estamos aqui toda terça, quinta, sábado e domingo. Mas qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Que saiu por aquela porta dormente, cheia do Espírito Santo. Qual foi a última vez que nós saímos daqui e sentimos a presença dEle verdadeiramente? Não é a falta da presença dEle. Jesus está aqui todo o tempo. Antes mesmo de você chegar, Ele já estava aqui te esperando. O problema está em nós, que não adoramos mais como deve ser adorado, que não já tratamos esse lugar como se fosse apenas mais um lugar, mas aqui é a casa do Senhor, aqui nós estamos reunidos para adorar a Ele, e onde tem adoração tem resposta. Qual foi a última vez que você deixou fluir as lágrimas? E adorou em espírito e em verdade? Seu louvor e adoração são um bálsamo
precioso para Deus. Porque tem muita gente que acha que ele só vem aqui, só tem algo para oferecer se ele tiver uma oferta, um dízimo, se ele cantar, se ele tiver oportunidade para pregar. Não, você tem a oportunidade de entregar o seu louvor para ele aí. Aí onde você está, ainda que não tenha oportunidade aqui no microfone, mas se você abrir a boca e dizer: Senhor, obrigado, digno de toda adoração é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por estar aqui comigo. Obrigado, Senhor, por falar comigo. Obrigado, Senhor, por usar o preletor para falar comigo nessa noite. Mas está faltando isso. Nós estamos como se fossem os discípulos, o tempo todo perto de Jesus, mas não estamos adorando a Ele como Ele deve ser adorado. O interessante é que aquela mulher fez tudo isso diferente e chamou a atenção de Jesus. Aleluia. Aquela mulher trouxe um óleo precioso para Jesus. Ela trouxe um óleo em um vaso de alabastro. O vaso era precioso, mas o que era mais precioso ainda é o que estava dentro dele. Aquela mulher preparou aquele momento, ela esperou muito por aquele momento. Era um líquido precioso, muito caro. Os estudiosos fez uma pesquisa e, se fôssemos comparar com hoje em dia, era como se valesse equivalente a um ano inteiro de trabalho. Agora você imagina trabalhar o ano inteiro e guardando o salário, sendo caluniada, porque aquela mulher era descartada pela sociedade. Ninguém via ela com bons olhos. Aquela mulher já havia sido pecadora muitas vezes e era descartada, as pessoas faziam acepção dela, mas ela continuou no seu propósito, ela continuou ajuntando o seu valor e dizendo: vai chegar o dia em que eu vou ter a oportunidade de me prostrar diante dos pés de Jesus. Aragabaço e decantarábia. Aquela mulher preparou todo este tempo. Ela reservou aquele líquido para Jesus, aquele perfume precioso. Era caro, mas ela estava disposta a dar-lhe. Porque ela não olhou para o preço. Ela não olhou para o quanto de tempo que teve de trabalho para juntar aquele líquido. Não, ela estava disposta a oferecer para Jesus o que você veio oferecer para Ele. Será que você está disposto a entregar para Ele nessa noite? Será que o que você veio entregar para Ele, você está verdadeiramente disposto a entregar para Ele? Porque uma coisa é ajuntar, uma coisa é preparar, outra coisa é estar disposto a dar, sem barganhar, sem pregar ou procurar alguma coisa, cobrar algo para Jesus. Aquela mulher não estava preocupada com o que iria ter de volta. Ela só tinha o foco de se ajoelhar, quebrar aquele vaso e jogar aos pés de Jesus. Isso me faz entender uma coisa. Eu vou falar algo aqui que muitos não querem ouvir, mas é necessário. Para você adorar a Ele, muitas das vezes vai lhe custar algo. Sabia disso? Porque tem muitas vezes que nós só queremos adorar a Ele quando nos convém. Muitas das vezes nós só queremos estar na presença de Jesus quando estamos bem, quando não é dia de trabalho, ou quando estamos felizes. Muitos só vêm quando não tem o jogo da seleção brasileira. Muitos só vêm adorar a Ele quando não tem um casamento, um aniversário para ir. Mas eu quero te dizer que para você adorar a Ele vai custar algo. Vai ter aniversário que você não vai. Vai ter amizades que você vai ter que se a partir dela. Vai chegar tempo em que você vai ter que abrir mão de tudo, até da sua própria família, muitas das vezes naquele churrasco, para estar na presença dEle. Vai lhe custar algo, mas de uma coisa eu tenho certeza e quero falar para você nessa noite: a recompensa vai vir, muitas vezes mais, quando você partir a adorar a Ele de verdade. Nós nunca vamos vencer a Ele quando o objetivo é abençoar.
Nós nunca iremos vencer ele quando o objetivo for dar, porque enquanto você semeia algo, ele multiplica 100 vezes mais sobre a tua vida. Enquanto você abre mão lá fora, Deus vai te abençoando aqui dentro. Enquanto você abre mão do casamento lá fora, você abre mão aqui e começa a ser abençoado pelo Senhor. Aleluia. Oh glória, Espírito Santo da verdade está rasgando hoje a caixa, que tem muita gente escondido dentro de uma caixa, blindado, e não está recebendo a palavra. Mas Jesus hoje está dizendo: se você não veio adorar a Ele de verdade, o que você veio fazer aqui? Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Se você estivesse ligado na atmosfera espiritual que está neste lugar, você já estaria dando glória, aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Vai lhe custar algo. Mas o difícil é isso. É abrirmos mão de muita coisa que é nossa vaidade, é nosso ego, para entregar para Jesus. O difícil é isso. Nós só queremos entregar para Ele o que não tem utensílio para nós. Não tem serventia. Jesus não quer sua sobra. Ele quer a sua prioridade. Se você veio aqui nessa noite para entregar a sua melhor adoração para Ele, então você não pode deixar de glorificar o nome dEle. Aleluia. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso. Repita comigo: quebrou o vaso. Isso é muito forte, meu irmão. Ela não guardou para si. Nem o controle do líquido ela teve a partir do momento em que quebrou. Esse detalhe é muito importante. Porque depois de quebrar o vaso, aleluia, você não pode reter o conteúdo. Aleluia. Quem é espiritual já pegou o que eu estou falando aqui nessa noite. Aleluia. Tem muita gente retendo o líquido. Tem muita gente não entregando tudo para Deus. Tem muita gente vindo para a igreja e voltando com reserva, guardando e não entregando tudo para Deus. Tem muita gente aqui preocupada e dizendo: eu não vou dar glória, senão eu vou ficar rouco. Meu irmão, eu tenho um propósito com Deus, nem que eu saia daqui sem voz desse altar, mas eu vou pregar e entregar o melhor para Ele. Eu vou vestir a minha melhor roupa. O meu melhor sapato não é para o irmão ver, é porque é para Ele. Independentemente do culto, se é doutrina, se é ceia, eu vou fazer o melhor para Ele. Aragabaçu e decantarábia. Aleluia. 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 É parar de deixar de só se inchar. Tem muita gente que muitas das vezes vem até disposto a glorificar e adorar ao Senhor, e chega aqui, ele fica tímido, ele guarda e diz: não, mas o que o irmão vai pensar de mim? E se eu falar glória muito alto, eu vou incomodar o irmão que está do lado. Meu Deus, e se eu rodar aqui na igreja, e se eu sentir o Espírito Santo, o que vão falar de mim? Para de voltar com reserva para casa e passe a entregar tudo para Deus. Para de segurar o choro, porque para não manchar a maquiagem, deixa a lágrima rolar, meu irmão. É interessante porque aquela mulher quebrou o vaso. Ela estava mostrando: eu não estou nem ligando se vai sobrar líquido ou não. Eu vim entregar tudo para Jesus. Eu vim entregar tudo para Ele. Adorar em espírito significa parar de tentar segurar, parar de tentar controlar o quanto você deixou escapar. Sabe por que tem muita gente que adentra no culto e ele não sente nada? Sabe por que tem muita gente que ele vai num culto, num congresso e depois sai reclamando? Ele reclama da pregação,
Ele reclama do hino que o irmão louvou, reclama se o ar ali está muito frio, reclama do guitarrista, ele reclama de tudo da igreja. É porque ele vem aqui e não quebra. Você pegou? É porque ele vem aqui e não quebra o vaso, não entrega tudo para Jesus. Ele está mais preocupado em reparar o que está acontecendo na igreja do que propriamente adorar a Jesus. Está perdendo tempo na presença de Deus. Aleluia. Ele se preocupa com tudo, só não se preocupa em adorar a Jesus. Os discípulos estavam de barriga cheia, confortáveis, talvez pensando, só mais um dia. Mas aí veio uma mulher para mostrar para eles que, independentemente do lugar, ainda que seja na casa de um fariseu, ainda que seja em um jantar em Betânia, não tem lugar, não existe lugar para você fazer acepção e dizer, hoje eu adoro, hoje não. Não, todo tempo, em todo lugar, em toda hora, é momento de adorar a Jesus. Se está na presença de Jesus, precisa adorar a Ele, glorificar o nome dEle, adorar a Ele de toda a sua força. Não, mas eu só gosto do culto de Santa Ceia, porque a igreja está cheia, eu gosto de ir lá. Mas no culto de sábado, de departamento, eu não sou muito chegado. Tem poucas pessoas na igreja, o mesmo Jesus que estava aqui no culto de Santa Ceia, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que está nos dias de sábado, é o mesmo Jesus que estava em Betânia. Aleluia. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus e abrimos o vaso e deixamos só um pouco. E dizer, eu não vou gritar muito aqui, porque eu não vou pregar muito alto hoje, porque depois de amanhã eu tenho uma pregação, então a minha voz, isso não é quebrar o vaso, isso é dosar. É quando nós pegamos um copo como esse e controlamos a quantidade de água que vai sair. Mas se eu quebrar ele aqui, eu não vou controlar a quantidade de água que vai sair. Eu vou hoje para a igreja, mas hoje eu vou usar a minha roupa básica. Hoje é culto de doutrina, então eu vou deixar essa roupa mais bonita aqui para dormir. Isso não é quebrar o vaso. Você não está entregando o melhor para Deus. Você não veio aqui apenas para passar tempo ou entregar metade. Jesus não quer, eu já falei, Jesus não quer a metade do seu glória. Jesus não quer a metade do seu aleluia. Ele quer toda a sua adoração nessa noite. Muitas das vezes nós entramos na presença de Deus e abrimos o vaso e deixamos um pouco. Mas então rapidamente fechamos novamente. Muitas das vezes isso depende do dia que estamos vivendo. Do dia que tivemos. Aí você vai ver que um dia vai ter um irmão que ele está sorridente, ele está fervoroso, ele está dando glória. Mas vai ter dia que ele vai adentrar, não vai olhar para a cara de ninguém, vai estar com raiva, vai estar reclamando de tudo. Mas o verdadeiro adorador, independentemente de como foi o dia dele lá fora, quando ele entra aqui, ele adora e exalta o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, independentemente de como está a sua situação financeira, quando ele entra aquela porta, ele adora o Senhor. Quando o verdadeiro adorador entra por aquela porta, ainda que esteja tudo bagunçado lá fora, mas ele esquece tudo e levanta a mão e começa a adorar a Ele e sente a presença de Jesus nesse lugar. Isso é quebrar o vaso. Isso é quebrar o vaso. É quando nós entregamos tudo para Ele, sem pensar no dia de amanhã, sem pensar no que vamos fazer depois de sair do culto. Tem gente que está aqui e está pensando que vai assistir quando chegar em casa. Tem gente que está aqui e está pensando que vai fazer amanhã, a hora que vai levantar. Meu irmão, se desliga de tudo lá fora e se liga no trono da graça e passa a entregar uma verdadeira adoração para Ele. O tempo é dele, Ele faz da hora que quer. Talvez Ele possa terminar esse culto agora, mas quem sabe Ele ainda possa me usar mais uma hora, 2 horas na palavra. Se Ele quer falar, quem é que vai poder impedir? Ela quebrou o vaso e deixou fluir livremente. Porque o que estamos vivendo agora são pessoas tentando padronizar a adoração. Porque se eu não cantar como fulano de tal, então eu não canto bem. Se eu não pregar como fulano de tal, então eu não sou bom para pregar.
Aí vai dizer, não, mas você precisa pregar igual fulano. Eu não gosto que fulano prega porque ele grita muito. Eu não gosto que o presbítero Gerson prega, ele grita demais. Eu não gosto que fulano prega porque ele prega manso demais, dá sono, ou seja, não vai. Estão querendo padronizar a adoração. Vão reparar e vão dizer, mas aquela irmã chora demais, é o culto inteiro chorando. Por que chorar tanto dessa maneira? Meu irmão, vai cuidar da sua vida, porque ela está adorando a Deus. Para de olhar para o que os outros estão fazendo e foca na sua adoração para Ele. Mas a irmã chora demais, ela sabe por que chora. Você não conhece a história dela, mas ela sabe por que chora tanto na presença de Deus. Você conhece só o momento dela agora, mas Jesus conhece a história dela. Eu não gosto de sentar perto do presbítero divino, porque o presbítero divino dá glória alta demais, meu irmão. Se ele dá glória alta é porque ele sabe o motivo, ele sabe de onde Deus tirou ele e onde ele colocou ele nessa noite. Você não tem nada a ver com a adoração do irmão. É por isso que estão querendo padronizar a adoração. Você não pode mais falar em línguas, não pode mais rodar, não pode mais pular, você não pode fazer nada. Você tem que ficar igual um boneco aqui parado e ser formalmente apresentável às autoridades, quando na verdade a sua adoração está encaixada, está presa. Mas Jesus hoje me trouxe aqui um doido, um profeta, para dizer para você, sai de dentro dessa caixa e adore a Ele como você quer. Vai ter dia que você vai entrar na igreja e vai só chorar, vai só chorar, vai só chorar, mas é a sua forma de adorar a Ele. Vai chegar o dia em que você vai dar tanto glória que vai sair sem voz, mas ninguém tem nada a ver com a sua adoração. Se você quiser dar glória, dá glória. Se quiser pular, pode pular. Se quiser rodar, pode rodar. O importante é entregar o melhor para Ele. Ninguém tem nada a ver com a sua adoração. Ninguém conhece a tua história. Ninguém sabe de onde Deus te tirou e te colocou neste lugar. Ninguém sabe os motivos por que você adora tanto. É por isso que olham para você e não entendem. É porque estão como os apóstolos. Olha lá, mas para que isso? Mas para que rodar tanto? Mas para que chorar tanto? Mas você está recebendo algo da parte de Deus. Aleluia. Quem crê nessa palavra que está sendo pregada nessa noite? Eu quero te dizer uma notícia boa. Jesus está aqui, meu irmão. Você tem toda a liberdade para adorar o nome dEle. Não importa a hora da palavra, não. Você tem liberdade, porque você veio cultuar, adorar a Ele. Não precisa o pregador pedir para dar glória, não. Quando nós viemos para adorar a Ele, nós estamos o tempo todo entregando o melhor para Ele. Olha só. O que me chama a atenção é que aquela mulher não foi ali para adorar um edifício. Aquela mulher não foi ali para ver um dos discípulos. Ela não foi ali porque se maravilhou, porque Lázaro já havia outrora sido ressuscitado. Lázaro também estava lá, mas ela não foi por causa dele. Ela não foi ali porque era curioso ver Jesus dentro da casa de um fariseu. Ela não foi por causa disso. Ela foi por um motivo. Ela foi porque Jesus estava dentro daquela casa. É por isso que eu quero te dizer nessa noite, talvez você venha aqui quando tem um pregador de fora, tem muita gente que só precisa vir para a igreja, só vem para a igreja, tem que trazer alguém de fora, tem que trazer um cantor de renome, mas se você veio hoje para adorar a Jesus, eu quero te dizer que Ele está presente neste lugar, e quando Ele está presente, algo tem que acontecer, o ambiente fica diferente, e o Senhor vai ser glorificado nessa noite. A tradição era contra ela, os costumes eram contra ela, os homens estavam contra ela, todos aqueles queriam que ela parasse, mas ela foi em foco. Isso prova que quando o crente tem foco, e quando ele almeja a sua bênção, independentemente do que vão dizer, do que vão falar, do que estão achando de você, independentemente se vai quebrar o protocolo, não tem problema. O importante é que você vai adorar a Jesus e vai receber a tua vitória. Ela não esperou até que todas as imperfeições de sua vida fossem tiradas. Ela veio a Jesus do mesmo jeito. Assim como ela estava e se ajoelhou aos seus pés, ela quebrou o vaso e começou a derramar tudo. Ela começou a derramar tudo. Que imagem de arrependimento e avanço.
É difícil, né, irmão? Quebrar a vaidade, o ego, e reconhecer que você é pequeno. É difícil, né, irmão? Saber que você é dependente, totalmente dependente de Deus. Isso não era para ser difícil, não. Nós precisamos entender que sem Ele nós não chegamos a lugar algum. Mas estamos vivendo em uma sociedade que é cheia de si mesmo, que se acha o bambambam da parada, que tudo Ele é capaz. Estamos vivendo em um tempo onde estão tratando a presença de Jesus de qualquer maneira. Vem para cá de qualquer maneira, chega de qualquer maneira, mastiga chiclete, bebe suco, come biscoito. E adoração para Deus? Você veio aqui para sentar ou relaxar nessa noite, ou veio para adorar a Ele? Você veio para conversar com o irmão do lado, ou veio para adorar a Jesus nessa noite? Vão dizer contra ela, vão falar contra ela. Simão, o anfitrião da casa, não entregou água para lavar os pés de Jesus. Mas interessante aqui, e quando ela chega, os discípulos vão dizer, até Judas vai olhar e dizer, mas para que esse desperdício de unguento? Para que esse desperdício desse líquido tão precioso? Dava para vender e ajudar muitos pobres. Judas não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado era com o próprio bolso dele. Até o anfitrião da casa vai dizer, quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia que qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus nem precisou falar, Jesus já sabia do pensamento daquele fariseu. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Olha só o que Jesus disse, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E como não tinha a ver como aqueles credores pagar, então ele decidiu perdoar. E ele disse, quem foi mais perdoado? O que devia 500 dinheiros ou o que devia 50? Simão vai dizer o que devia 50. Ele diz, assim também é esta mulher. Os seus pecados foram muitos, mas a sua adoração foi ainda maior. E quanto mais tem pecado, quanto mais o arrependimento, mais você vai ser perdoado. Eu não sei de que maneira você adentrou por essa porta. Eu não sei de que milagre você precisa nessa noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se a sua adoração for sincera, Deus vai entrar com providência. Ainda que o homem diz que não tem jeito, ainda que o homem diz que não tem mais jeito, Jesus vai entrar com providência na tua vida. Aleluia! Meu Deus, aleluia. Ele diz para aquela mulher, por isso te digo, mulher, que os seus pecados são muitos, mas todos eles são perdoados, porque muito amou, mas aquele que amou pouco é perdoado e pouco ama. Estavam preocupados com o que ela estava gastando, estavam preocupados com o que ela estava fazendo, mas mal sabia eles que a maior vitória quem estava recebendo dentro daquele jantar era aquela mulher. Aleluia. Porque quem olha a ilusão óptica, imagina a cena aí. Pode ser aquele que vai dizer assim, mas quem estava em um lugar de honra eram os discípulos que estavam assentados com Jesus. Mas o que adianta estar sentado ao lado dele se você não valoriza a presença dele? Pastor Carlos sempre diz aqui que o maior lugar mais alto que nós devemos estar é os pés de Jesus. Tem muita gente buscando lugar de honra. Tem muita gente que só adora se ele for destaque. Só sai feliz do culto se falar o nome dele. Só sai feliz do culto se der oportunidade para ele.
Se o pastor não der oportunidade, ele já sai desviado, reclamando do ministério, quer pedir a carta para o pastor. Então ele não veio adorar, ele veio se aparecer. Mas aquele que verdadeiramente quer adorar, se não tiver lugar em cima da mesa, ele se abaixa e vai aos pés de Jesus. Não tinha lugar para ela na mesa, não tinha espaço, não era bem vista. Ela diz, não tem problema, eu vou aqui debaixo, eu vou quebrar o vaso, mas eu vou fazer o que eu vim fazer. Só os verdadeiros adoradores. Levanta a sua mão e dá uma maior glória para Ele. Você tem 1 minuto para adorar a Ele nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé. Oh, glória. Ah, Jesus maravilhoso. Meu Deus. O que é interessante é poder ver que Simão nem sequer ofereceu-lhe água para lavar os pés. Jesus havia passado por uma região desértica. Eu imagino os pés do nosso Jesus todo empoeirado. Não quiseram lavar. Murrinharam até a água. Mas não foi preciso. Aquela mulher veio e lavou com um líquido precioso. Porque enquanto tem aqueles que não querem ceder nem a água para Jesus, tem aquele que vai juntar o ano inteiro para lavar os pés dele, vai passar os cabelos, vai beijar os pés de Jesus, porque a diferença está naquele que verdadeiramente veio adorar ao Senhor. É assim, meu irmão. João vai dizer que quando ela quebrou o vaso, interessante, pode preparar o hino aí, meu irmão. Deus vai operar o sobrenatural deste lugar aqui hoje. Porque eu já vejo corações quebrantados. Corações que entenderam que a verdadeira adoração não é preciso estar fulano de tal pregando, tal cantor de tal cantando, não. Ele veio entender que é Jesus que faz o milagre. Pode deixar parado aí, só depois você solta. Glorinha, vou parar um pouquinho aí. Eu quero te dizer algo importante aqui. João vai dizer que quando ela quebrou o vaso, o que estava tendo naquela noite? Um jantar. Eu imagino ali cheiro de pão. Às vezes tinha alguma carne. Às vezes o aroma ali estava diferente, estava até agradável. Mas João vai dizer que quando ela quebrou o vaso, o aroma encheu toda a casa. Sabe por quê? Porque onde tem um verdadeiro adorador, ele muda todo o ambiente. A atmosfera desce, o lugar fica diferente. Eu estou vendo verdadeiros adoradores nessa noite. Eu estou vendo verdadeiros adoradores nessa noite aqui. Se você veio adorar, enquanto esse louvor vai tocando aí, você vai entregar o maior louvor para Ele. Você vai fazer aquilo que você nunca fez na presença dEle. Aragabaçu de cantarabia, surya mandaraia.